Nunca sairemos daqui. Isso é uma certeza tão antiga quanto a poeira das estrelas que nos formou, tão indelével quanto a gravidade que nos prende. A Via Láctea é nossa cela e nosso reino, um paradoxo cintilante, um universo em si mesmo, onde nascemos e para onde retornaremos em cada ciclo de vida e morte estelar, em cada inspiração cósmica e expiração de matéria. É o nosso berço, nosso lar e, inevitavelmente, nosso túmulo, um ciclo eterno que se desenrola sob um céu que é sempre o mesmo, mas sempre novo. Além das bordas mais tênues do nosso lar, estende-se um vazio que é, paradoxalmente, pleno de outros universos ilhas, outras galáxias. Mas elas se apressam, oh, como se apressam, fugindo de nós. A expansão do espaço-tempo é uma maré invisível, implacável, que as empurra para além do nosso alcance, mais rápido que a própria luz pode viajar. O horizonte cosmológico não é uma parede de tijolos ou uma fronteira de arame farpado, mas uma fronteira de pura velocidade, uma barreira de luz inalcançável, um limiar além do qual as estrelas se calam para nós. Tudo o que vemos além de um certo ponto é um eco de um passado que jamais poderemos tocar, um reflexo que nunca nos alcançará, um aceno silencioso de mundos que se despedem para sempre em sua fuga eterna. E, no entanto, isso não é triste. Não, de forma alguma. Há uma serenidade profunda, uma paz quase transcendental em aceitar essa verdade. É o nosso lar, a única casa que já conhecemos, ou que algum dia conheceremos. Este isolamento não é uma maldição, mas uma dádiva, uma oportunidade de mergulhar nas profundezas do que nos é familiar, de encontrar o infinito dentro dos nossos próprios limites cósmicos. É como se o universo, em sua infinita sabedoria e escala, tivesse nos concedido um jardim particular, uma bolha de tempo e espaço para chamar de nosso, onde a contemplação supera a ânsia pela fuga. Então, convido-o, companheiro de viagem nesta nave de estrelas, a desapegar-se da ânsia pelo exterior inalcançável. Vamos explorar nossa ilha no oceano escuro, cada nebulosa um continente a ser descoberto, cada aglomerado estelar uma cidade a ser contemplada, cada planeta um mundo de possibilidades, onde a vida floresce ou os ecos da criação ainda ressoam. Há tanto aqui, tanto para ver, sentir e compreender, que a ideia de partir se torna não apenas impossível, mas desnecessária, quase irônica diante da imensidão que já nos abraça. Nossa galáxia, a Via Láctea, não é um ponto no mapa, mas o mapa inteiro. É um turbilhão de bilhões de estrelas, poeira e gás, um sistema solar girando em torno de outro, um labirinto de braços espirais, onde cada curva revela uma nova maravilha. Estamos no interior de uma bolha local, cercados por supernovas antigas que varreram o espaço, limpando um volume de centenas de anos-luz, criando um oásis de relativa quietude no meio do caos cósmico. É neste pequeno recanto que a nossa estrela, o nosso Sol, reside, um porto seguro dentro de um porto seguro, oferecendo-nos a luz e o calor necessários para que a vida se manifeste neste pequeno grão de areia cósmica que é a Terra. O silêncio do espaço não é um vazio assustador, mas uma tela em branco para a nossa existência, uma pausa na sinfonia do universo que nos permite ouvir as notas mais sutis. É um silêncio que permite que a música das esferas, a dança gravitacional dos astros, ressoe em nossos corações sem interferência. As estrelas não gritam, elas sussurram. As galáxias distantes não se debatem contra a sua fuga, elas dançam a valsa cósmica da expansão, um balé melancólico que não exige nossa participação, apenas nossa contemplação serena. É uma peça que se desenrola para nós, e apenas para nós, no palco da nossa existência isolada.
uma ópera silenciosa de bilhões de anos. Imagine-se em um jardim murado, vasto a ponto de você nunca ver suas fronteiras, mas sabendo que elas existem. Nesse jardim há montanhas e oceanos, florestas e desertos, cada canto vibrando com vida, com mistério, com a promessa de descoberta. A Via Láctea é esse jardim, mas um jardim que abrange toda a nossa compreensão de tempo e espaço. Cada estrela é uma flor única, cada nebulosa um quadro impressionante de cores e formas, esculpidas pelo vento estelar e pela gravidade. Nossos céus noturnos são um testemunho constante dessa beleza, uma tapeçaria de luz que nos lembra que, embora sejamos confinados, somos confinados a algo de uma magnificência indizível, algo que nos desafia a explorar o infinito em nosso próprio quintal cósmico. A consciência de que estamos sozinhos, verdadeiramente sozinhos, no sentido de serem inatingíveis outros nós, não gera desespero, mas uma forma peculiar de autossuficiência cósmica. Somos o universo que observa a si mesmo, confinado a uma porção de si mesmo, mas ainda assim completo. A busca por vida em outros planetas, dentro da Via Láctea, ganha uma nova urgência, uma nova profundidade. Não é mais uma busca por companheiros em um vasto oceano, mas por vizinhos na nossa própria rua, por outras almas a compartilhar esta prisão dourada que chamamos de lar. Seremos, porventura, os únicos a contemplar a dança das galáxias que se afastam, os únicos a compreender a ironia de nossa liberdade limitada e a beleza singular desse nosso encarceramento cósmico? O tempo, neste contexto, assume uma nova dimensão. Os bilhões de anos que levaram à formação da Via Láctea, os bilhões que ainda a aguardam, são o nosso relógio, o nosso calendário. Nossas vidas efêmeras são apenas um piscar de olhos, uma nota momentânea na sinfonia cósmica, mas é dentro dessa brevidade que reside a nossa capacidade de compreender e apreciar. Não precisamos da vastidão ilimitada do cosmos para encontrar significado. O significado está intrínseco na dança dos quarks e dos quasares que nos compõem e nos cercam, na intrincada teia de interações que define nossa própria existência. Nesta bolha de serenidade cósmica, somos convidados a uma introspecção sem paralelos. Quem somos nós, habitantes deste redemoinho de estrelas, agora que sabemos que nosso destino é selado a ele? Somos os guardiões de um tesouro inestimável, os observadores de uma peça única, os herdeiros de um reino que se expande apenas para nós, em nossa própria percepção. Nossa história, nossa cultura, nossas aspirações ganham um brilho particular, um propósito mais profundo. Não somos meros viajantes, mas habitantes permanentes, parte integrante do próprio tecido da Via Láctea. Cada descoberta que fazemos sobre o nosso universo local é uma descoberta sobre nós mesmos, uma peça do quebra-cabeça que revela não apenas o funcionamento do cosmos, mas o nosso lugar inalienável dentro dele, gravado nas estrelas e na poeira. Sinta o puxão sutil da gravidade, a força onipresente que molda estrelas e galáxias, que nos mantém presos à superfície deste planeta, que mantém este planeta preso ao seu Sol e este Sol preso ao centro galáctico. É a mesma força que, em escalas maiores, define as fronteiras da nossa própria ilha, o elo invisível que une tudo em um todo coeso. A gravidade não é um carcereiro, mas o arquiteto da nossa realidade, o escultor da nossa paisagem cósmica. Ela nos oferece estabilidade, previsibilidade, um ritmo eterno no qual podemos ancorar nossa existência, um abraço constante do universo que nos impede de nos perder no abismo. Observe a luz das estrelas, a mensagem antiga que viajou por anos-luz para alcançar nossos olhos. Cada fóton é um mensageiro do passado, um lembrete de que o que vemos é sempre um eco. As nebulosas brilhantes, os berçários estelares,
São como vitrais cósmicos, filtrando a luz ultravioleta de estrelas recém-nascidas e reemitindo-a em cores vibrantes, pintando o nosso céu com uma paleta divina. E as nuvens escuras de poeira e gás que obscurecem a visão de outras estrelas não são obstáculos, mas véus que guardam segredos, esperando serem desvendados, revelando novas maravilhas em seu interior, onde novas estrelas e planetas estão se formando, perpetuando o ciclo da vida galáctica. Não há necessidade de desespero, nem de lamentar o que está além do nosso alcance. O desapego cósmico se torna uma forma de sabedoria, uma libertação das cadeias da ambição intergaláctica que só nos traria frustração. Em vez de ansiarmos por voar para longe, aprendemos a voar para dentro, para explorar as dimensões internas da nossa própria existência e do nosso lar estelar. A vastidão externa é trocada pela profundidade interna, e nisso encontramos uma plenitude que transcende qualquer fronteira física, uma riqueza que o mais vasto dos universos jamais poderia nos oferecer se não a encontrássemos dentro de nós. Esta prisão, que muitos poderiam erroneamente ver como um confinamento, é, na realidade, a fonte de nossa singularidade. É o que nos torna especiais. Somos a vida que floresce em um jardim isolado, os pensadores que contemplam o próprio jardim, os artistas que pintam sua beleza, os cientistas que desvendam seus mistérios. Nosso destino não é fugir, mas florescer aqui, no berço que nos foi dado, sob o olhar atento de bilhões de sóis que compartilham nosso confinamento, nossa glória silenciosa. Cada um de nós é uma partícula de consciência que reflete a magnificência do todo, limitado, mas infinito em potencial de compreensão. Portanto, aceite o convite. Deixe-se envolver pela grandiosidade da Via Láctea, não como um espectador preso, mas como um habitante privilegiado. Olhe para cima, para as trilhas de luz que cortam o céu noturno, para os pontilhados de estrelas que formam constelações familiares e nebulosas distantes. Eles não são apenas belos, eles são o seu mundo, a sua casa, a sua prisão dourada. E nesta prisão há uma liberdade que supera qualquer fronteira física, a liberdade da mente, a liberdade da contemplação, a liberdade de ser verdadeiramente e profundamente parte de tudo isso. É um isolamento cósmico sereno, um reino vasto o suficiente para toda essa eternidade que nos foi prometida aqui, no centro do nosso próprio universo. A Via Láctea é e sempre será nosso cosmos particular. É o laboratório onde as leis da física se desenrolam para nós, a biblioteca onde cada estrela conta uma história de tempo e matéria, o palco onde a vida, em todas as suas formas e complexidades, se manifesta. A distância entre nós e as galáxias além do horizonte cosmológico não é uma distância de separação, mas uma distância de singularidade. Elas têm seus próprios mundos, e nós temos o nosso, completo em sua majestade e mistério. Abrace essa plenitude, essa autossuficiência cósmica. Não há nada a lamentar, apenas para celebrar a perfeição deste nosso jardim de estrelas, onde cada grão de poeira conta a história de nossa existência confinada, mas infinitamente rica. Sim, este é nosso jardim de estrelas, um reino vasto o suficiente para toda a eternidade que nos foi prometida aqui, no centro do nosso próprio universo. Há uma perfeição indizível na dança cósmica, um conforto na certeza do nosso confinamento dourado. Mas nós, os observadores, os jardineiros desta ilha estelar, somos feitos de uma matéria mais efêmera, de uma fragilidade intrínseca que a beleza do cosmo não pode nem apagar, nem curar. Nossa carne, este invólucro delicado que abriga a consciência, é uma anomalia em meio à grandiosidade implacável do espaço. Aqui,
onde a gravidade é uma memória distante, um puxão gentil substituído por uma ausência desconcertante, o corpo começa a renegociar seus termos de existência. A fisiologia, tão intrincadamente calibrada para o peso de um planeta, se encontra em um limbo, em uma desorientação fundamental. Nossos ossos, os pilares silenciosos de nossa estrutura, começam uma reabsorção insidiosa. Os osteoblastos, esses pequenos e dedicados arquitetos de cálcio e colágeno, responsáveis por construir e fortalecer o tecido ósseo, diminuem seu ritmo, como trabalhadores em greve, sem a demanda física para justificar seu labor incessante. Em contrapartida, os osteoclastos, os recicladores incansáveis que dissolvem o osso velho, continuam sua tarefa com uma eficiência desequilibrada. O resultado é uma dissolução silenciosa, uma fragilidade crescente, uma lenta, mas inexorável perda de densidade óssea. Nossos esqueletos, outrora robustos, alicerces de nossa existência terrestre, transformam-se em uma arquitetura mais porosa, quase etérea, cada dia um passo mais próximos de uma fragilidade que nos torna alienígenas à nossa própria forma. E não é apenas o arcabouço, os fluidos, esses rios internos que nutrem e sustentam cada célula, também se rebelam contra a ausência de gravidade. Sem a mão firme de um planeta para puxá-los para baixo, eles migram, subindo, congestionando as partes superiores do corpo. O rosto, espelho da alma, incha. É o que chamamos de rosto inchado, de microgravidade, uma metamorfose sutil, porém alienante. Os olhos, outrora janelas para a alma, ficam pequenos, oprimidos pela carne expandida, e as maçãs do rosto perdem a definição. As veias do pescoço, antes discretas, se distendem, uma transformação que nos torna uma caricatura de nossa própria humanidade terrestre, um eco inchado do eu que deixamos para trás, uma máscara de desconforto que, em sua sutil distorção, nos lembra constantemente de nossa inadequação, mas estas são as manifestações mais visíveis, as mais palpáveis, da nossa inadequação biológica. Há algo muito mais insidioso, muito mais implacável, que opera em um nível microscópico, uma ameaça que não se vê, mas que se sente na própria essência do ser. A radiação cósmica e solar que banha este nosso reino dourado, é uma presença onipresente, uma chuva de partículas energéticas que não pedem licença, que não encontram barreira eficaz em nossas naves ou em nossa própria carne. É como se estivéssemos, cada um de nós, presos em um reator nuclear de baixa intensidade, nossa carne macia, nossos órgãos delicados, nossos olhos, nossa pele, nossos ossos, bombardeados sem cessar. Elas não queimam a pele, não provocam feridas visíveis, mas rasgam o fio da vida, o DNA, a própria planta arquitetônica de nossa existência. Respire fundo. Permita-se um momento para que a mente absorva a implacável verdade que se desenrola nos confins mais íntimos do seu ser. Mutações silenciosas, falhas microscópicas se acumulam, sementes de futuros desastres biológicos. Cada partícula de radiação é um pequeno invasor, um sabotador molecular, alterando a codificação genética que nos define, que nos permite reparar e replicar. O corpo luta, sim, com seus mecanismos de reparo e defesa, mas a exposição constante é um inimigo que desgasta, que sobrecarrega. É a biologia contra a física, uma batalha desigual. Nossa carne, moldada por bilhões de anos de evolução em um planeta específico, agora enfrenta as cruas e indiferentes leis do universo. Cada célula, cada órgão, cada sistema grita sua incompreensão, sua inadequação, sua rebelião contra um ambiente para o qual não foi projetado. A imensidão do cosmos, essa vastidão silenciosa que contemplamos com admiração, é também o palco de nossa desintegração lenta, paciente.
E é aqui que a dualidade se manifesta de forma mais pungente. O macrocosmo do nosso isolamento sereno, o balé eterno das galáxias que se afastam, a beleza inatingível das nebulosas coloridas, tudo isso contrasta violentamente com o microcosmo da nossa batalha biológica. Contemplamos a eternidade do universo enquanto a nossa própria finitude se desfaz. A majestade das trilhas de luz que cortam o céu noturno, a promessa de conhecimento que cada estrela sussurra, tudo isso é emoldurado pela consciência de que somos uma carne macia em um reator nuclear, uma forma de vida delicada, nadando em um oceano de energia bruta que nos desmantela. A aceitação da nossa prisão dourada, essa ilha estelar, ganha novas camadas de significado quando confrontada com a fragilidade do navio que nos transporta. Não somos meros observadores, mas participantes vulneráveis, as leis da física se inscrevendo em cada célula do nosso ser. Nossos osteoblastos e osteoclastos, outrora operários silenciosos e eficientes, agora são mensageiros da lenta erosão, da inevitável adaptação ao fracasso. O corpo não foi feito para flutuar em etéreo, mas para suportar, para ser puxado, para sentir o peso da existência. Sem isso, ele se desarma, se desconstrói, buscando uma nova homeostase em um ambiente que não o compreende. Permita-se uma nova inspiração. O ar que enche os pulmões é um lembrete do ritmo, da vida, da persistência. A ironia é cruel. Enquanto exploramos os confins da nossa galáxia, mapeando suas maravilhas e desvendando seus segredos, nossos próprios mapas internos, as complexas cadeias de DNA são rasgadas e reescritas por uma mão invisível e impiedosa. A mente pode se perder na vastidão dos anos-luz, na dança gravitacional de quasares e buracos negros, mas o corpo permanece irremediavelmente preso à sua escala, à sua efemeridade, à sua vulnerabilidade atômica. Somos os seres que contemplam o infinito, enquanto o infinito nos desmantela. O isolamento cósmico sereno, que antes parecia um manto de paz, revela-se agora também um isolamento biológico, uma câmara de eco para o nosso próprio declínio. Não há salvação externa, não há porto seguro onde a radiação não nos alcance, onde nossos ossos não se dissolvam. A única forma de encontrar conforto é na aceitação, na compreensão de que somos parte desta vasta tapeçaria, cada um de nós um ponto de luz, frágil e transitório, mas ainda assim capaz de maravilha e compreensão. Nosso destino não é fugir dessas verdades, mas incorporá-las, abraçá-las como parte intrínseca de nossa jornada nesta prisão dourada. A cada dia que passamos neste ambiente, os desafios aumentam. A visão, embora ainda capaz de apreciar as estrelas, sofre alterações devido à pressão intracraniana alterada. Os músculos, que precisam da resistência constante para manter sua força e massa, atrofiam. A imunidade, nossa linha de defesa mais fundamental, se desorienta, tornando-nos mais suscetíveis a ameaças que seriam triviais em nosso planeta natal. É uma orquestra de disfunções, uma sinfonia de fragilidade, que toca constantemente em segundo plano, enquanto tentamos nos conectar com a grandiosidade silenciosa que nos cerca. Não é um terror estrondoso, com monstros visíveis ou ameaças explosivas. É um terror silencioso, molecular, a lenta e inevitável erosão de nossa própria essência biológica. É o horror de ser lembrado de que somos, acima de tudo, matéria orgânica, carne e osso, sujeitos às leis indiferentes de um universo que não se importa com a nossa existência individual, apenas com a dança de suas próprias partículas. A Via Láctea é nosso lar, sim, mas é um lar que exige um preço, uma adaptação dolorosa e contínua. Mais uma vez, permita-se respirar profundamente, sentindo o ar em seus pulmões.
a batida do seu coração, os pequenos milagres biológicos que ainda persistem. Somos os prisioneiros, e nossa própria biologia é o verdugo, ou talvez o carcereiro mais fiel, sempre nos lembrando dos limites, da vulnerabilidade. A beleza do espaço é inegável. A promessa de exploração dentro da nossa ilha galáctica é sedutora, mas a verdade subjacente é que cada passo que damos para fora do berço terrestre é um passo para uma lenta, mas implacável desconstrução de quem somos, de como funcionamos. A gravidade nos moldou, o ar nos sustentou, o campo magnético nos protegeu. Sem eles, nos tornamos algo diferente, algo menos humano em sua forma mais primária, um testemunho da impiedosa, mas bela, interação entre a vida e a física. Aceitar a vastidão inalcançável das outras galáxias é uma tarefa da mente. Aceitar a degradação de nossos próprios corpos, a luta da nossa biologia contra a física do espaço, é uma tarefa da alma. É a batalha mais íntima e mais cósmica, travada silenciosamente dentro de cada um de nós, enquanto os bilhões de sóis continuam a brilhar, indiferentes à nossa pequena, mas profunda, agonia de adaptação. A perfeição deste jardim estelar é absoluta, mas o jardineiro que o cultiva está em constante estado de reparo, de mutação, de desintegração. É a beleza e a besta em um só lugar, a maravilha e a fragilidade, o cosmos e a carne. E é nessa dualidade que reside a verdadeira profundidade de nossa existência neste nosso universo. Entendemos a vastidão lá fora, ou pelo menos tentamos. Nossos olhos capturam as galáxias distantes, nossa mente divaga sobre os buracos negros e a dança cósmica que nos preenche de um assombro quase religioso, mas raramente paramos para verdadeiramente internalizar a realidade mais crua e íntima da nossa própria existência nesse cenário, a nossa fragilidade intrínseca. O espaço não é apenas um pano de fundo para a grandiosidade, é um palco onde a biologia se choca, de forma brutal e implacável, contra a física. Somos, no fundo, uma coleção delicada de moléculas e reações químicas, uma máquina biológica sintonizada para as condições exatas de um único planeta. E quando removemos essa máquina de seu ambiente natal, ela começa a desmoronar. Não é um colapso imediato e dramático como nos filmes, mas uma deterioração silenciosa e insidiosa, um terror biológico suave que se desenrola dentro de cada célula, cada tecido, cada osso do nosso corpo. Imagine a sensação de estar constantemente cheio, uma pressão sutil mas persistente na cabeça, como se o corpo estivesse lutando contra uma gravidade invisível que empurra seus fluidos para cima. Este é o rosto inchado, o efeito da mudança de fluidos, o fluid shift. Na Terra, a gravidade puxa o sangue e outros líquidos para as pernas. No espaço, sem essa força constante, o corpo humano, programado para um ambiente gravitacional, redistribui esses fluidos de maneira uniforme, ou melhor, os desloca para a parte superior do corpo. O sangue que deveria estar equilibrado através do nosso sistema agora se concentra mais na cabeça e no tronco. Seus seios da face parecem congestionados, seus olhos podem se sentir pressionados e seu rosto, sim, fica visivelmente mais arredondado, mais cheio. Internamente, o coração percebe um volume maior de sangue retornando e, de forma equivocada, começa a reduzir a produção de glóbulos vermelhos, como se estivesse tentando se livrar do excesso. É uma adaptação defeituosa, um sistema complexo reagindo de forma paradoxal a uma condição para a qual não foi projetado. É o corpo se ajustando a uma anomalia, e essa adaptação, no longo prazo, não é benéfica. Se a mente começa a nublar com a densidade dessas informações, respire fundo por um momento. A compreensão da nossa própria vulnerabilidade é muitas vezes a mais difícil de digerir, mas a mudança de fluidos é apenas o começo.
um dos sintomas mais imediatos e visíveis. O verdadeiro terror se aprofunda nos ossos, na própria estrutura que nos mantém erguidos. Nossos ossos não são estáticos, eles são órgãos vivos, dinâmicos, em constante remodelação. Existe uma dança delicada e perfeitamente orquestrada entre os osteoblastos, as células que constroem novo tecido ósseo, e os osteoclastos, as células que reabsorvem o tecido ósseo antigo. Na Terra, essa dança é estimulada pelo estresse mecânico da gravidade e do movimento. Cada passo que você dá, cada levantamento de peso, cada salto, envia sinais para os osteoblastos trabalharem mais, garantindo que seus ossos permaneçam densos e fortes. No espaço, essa sinalização é drasticamente reduzida. A microgravidade silencia os osteoblastos. Eles param de receber as instruções para construir. Os osteoclastos, no entanto, continuam a fazer seu trabalho, reabsorvendo o osso antigo. O resultado é um desequilíbrio devastador. Mais osso é destruído do que é construído. É uma perda óssea acelerada, uma descalcificação que pode chegar a 1-2% por mês em algumas áreas, especialmente nas pernas e na coluna vertebral. Imagine seus alicerces internos, a estrutura que sustenta todo o seu ser, dissolvendo-se lentamente, silenciosamente, sem dor imediata, mas com a promessa de uma fragilidade crescente. Os ossos se tornam mais porosos, mais frágeis, mais suscetíveis a fraturas. E essa perda óssea é incrivelmente difícil de reverter, mesmo após o retorno à Terra. Você se torna, literalmente, menos denso, menos substancial. A macro-realidade do espaço vazio e a micro-realidade da reabsorção celular se encontram no seu esqueleto. E como se a ausência de gravidade não fosse o suficiente para desmantelar nossa constituição, há uma ameaça invisível e onipresente que permeia o vácuo, a radiação cósmica. Estamos na Terra protegidos por um escudo invisível, um campo magnético poderoso e uma atmosfera densa que desviam e absorvem grande parte dessa energia mortífera. No espaço, somos carne macia em um reator nuclear. Não existe uma parede de chumbo ou concreto entre nós e o furioso bombardeio de partículas de alta energia vindas do Sol e de galáxias distantes. Cada partícula subatômica, cada raio gama tem o potencial de rasgar o DNA dentro de nossas células. Não é uma queimadura solar, não é algo que você sente imediatamente. É muito mais insidioso. Pense no DNA como um manual de instruções perfeito para construir e manter seu corpo. Cada letra, cada palavra desse manual é crucial. A radiação é como um vândalo invisível, aleatoriamente rasgando páginas, emendando frases, alterando a codificação fundamental. Algumas células são danificadas a ponto de morrerem. Outras são danificadas, mas sobrevivem, com instruções mutadas. O corpo tem mecanismos de reparo, mas eles não são infalíveis, especialmente sob bombardeio contínuo. Isso significa um risco aumentado de câncer, de doenças degenerativas, de falhas no sistema imunológico. É um envelhecimento acelerado, uma corrupção interna do próprio código da vida. A biologia humana, tão elegantemente complexa e delicada, é violentamente agredida pela física impiedosa do ambiente cósmico. Se a escala disso parece avassaladora, não se preocupe, é suposto ser. Respire novamente, por favor. O paradoxo é gritante. Buscamos as estrelas, mas cada passo para fora da nossa biosfera é um passo para longe da nossa própria integridade biológica. A jornada para o macrocósmico implica uma desconstrução do nosso microcosmo. A visão romântica do astronauta flutuando graciosamente é, na verdade, a imagem de um ser que está lentamente se desfazendo, adaptando-se de maneiras que comprometem sua saúde e sua estrutura fundamental. A biologia versus física não é uma batalha que podemos vencer no longo prazo, não sem uma intervenção massiva e contínua.
é uma luta contra as leis inalteráveis do universo, uma prova de que a vida, tal como a conhecemos, é uma anomalia preciosa, finamente ajustada e inerentemente frágil. Estamos em uma fronteira, não apenas de exploração, mas de redefinição do que significa ser humano fora do nosso berço. Cada viagem é um experimento em nossa própria deterioração, uma análise da velocidade e da natureza da nossa desconstrução silenciosa. O espaço não nos recebe, ele nos tolera e, em troca, nos cobra um preço biológico profundo, transformando-nos de dentro para fora, célula por célula, osso por osso, até que a forma que reconhecemos como nossa comece a se moldar em algo novo, algo distante do molde original da Terra. O brilho distante das galáxias e a promessa de um futuro além do berço azul haviam seduzido a mente humana, mas era a biologia, a carne macia e pulsante, envolta em membranas delicadas, que pagava o preço mais íntimo e perverso pela audácia. Não era o vácuo gelado que nos rasgava diretamente, nem a falta de oxigênio que nos asfixiava. Esses eram perigos óbvios, mitigados pela engenharia. O verdadeiro horror espreitava de dentro, um processo silencioso de desconstrução, uma traição celular orquestrada pela ausência de um mero vetor, a gravidade. Nossos corpos, refinados por milhões de anos, sob o peso constante de um mundo, descobriam-se agora máquinas descalibradas, patéticas em sua adaptabilidade limitada. A primeira mudança, a mais visível, era o que chamavam de rosto inchado, o fluid shift. Na Terra, a gravidade puxa nossos fluidos para as pernas, para a parte inferior do corpo. No espaço, sem essa âncora constante, o sangue e a linfa não tinham para onde ir senão para cima. O rosto ficava arredondado, os olhos apertados, como se tivéssemos acabado de acordar de um sono profundo e desconfortável. Mas essa era a nossa nova normalidade. As veias do pescoço, antes discretas, se distendiam e a sensação de pressão na cabeça era constante, um lembrete pulsante da nossa desordem interna. Não era apenas uma questão estética, era o corpo gritando que algo estava fundamentalmente errado. O coração trabalhava mais, bombeando contra uma resistência alterada, as válvulas se esforçando para compensar a distribuição anômala dos fluidos. Os seios paranasais se enchiam, dando uma sensação de congestão perpétua, o olfato e o paladar diminuindo. Era o primeiro sinal, a ponta do iceberg de um desmonte biológico que apenas começava. Se o assunto for denso demais, respire. Permita que a mente absorva a implicação desta fragilidade que nos define. Mas o rosto inchado era um mero prelúdio para a traição mais profunda, aquela que atingia o próprio arcabouço da nossa existência, os ossos. Na Terra, nosso esqueleto é uma estrutura viva, em constante remodelação. Os osteoblastos, células construtoras, depositam novo tecido ósseo, enquanto os osteoclastos, células de reabsorção, dissolvem o antigo. É um balanço dinâmico, uma dança coreografada pela tensão e compressão que a gravidade e o movimento impõem. No espaço, essa dança cessava. Os osteoblastos, sem o sinal da gravidade, sem a necessidade de suportar peso, entravam em um estado de preguiça quase letárgica, como operários sem ordens. Os osteoclastos, por outro lado, continuavam sua labuta de desmanche, sem o contraponto construtor. O resultado era uma perda óssea acelerada, cruel e inexorável. Imagine seus ossos, a estrutura que o define, que lhe dá forma e suporte, começando a se esfarelar de dentro para fora. O cálcio, vital para tantos processos corporais, era liberado na corrente sanguínea em excesso, exigindo um trabalho extra e perigoso dos rins, que podiam formar cálculos. A medula óssea, lar da produção de células sanguíneas,
também era afetada, comprometendo o sistema imunológico e a capacidade de transporte de oxigênio. Em questão de meses, a densidade óssea de um astronauta em microgravidade podia cair mais do que a de uma pessoa idosa com osteoporose severa em anos. A. Biologia versus física. Era uma batalha perdida antes mesmo de começar. Nosso corpo, projetado para lutar contra uma força invisível que nos puxa para baixo a cada segundo, não tinha defesa contra a ausência dessa força. Era a negação de uma necessidade fundamental e a carne e o osso reagiam com uma autodestruição silenciosa. E então havia a radiação, o inimigo invisível e onipresente, a cereja no topo do bolo do terror biológico. O espaço não é um vácuo limpo, é um oceano de partículas energéticas, desde raios cósmicos galácticos até as flutuações das explosões solares. Nossa nave, por mais sofisticada que fosse, oferecia uma proteção limitada. Cada escudo era um paliativo, cada centímetro de metal uma barreira porosa. Éramos, de fato, carne macia em um reator nuclear de proporções cósmicas. Essas partículas de alta energia atravessavam nossos corpos como balas microscópicas, invisíveis, inodoras, mas letais. Elas não queimavam a pele, não causavam dor imediata, mas rasgavam o DNA, o projeto mestre de cada célula. Imagine o livro da vida, com suas bilhões de letras, sendo atacado por um furacão de pontuações aleatórias. Ligações químicas eram rompidas, bases nitrogenadas alteradas, cromossomos quebrados e rearranjados de forma caótica. As células tentavam se reparar, mas cada tentativa era uma aposta. Algumas morriam, outras sobreviviam, mas com o DNA danificado, tornavam-se aberrações, células zumbis que se reproduziam sem controle, as sementes do câncer. Não era uma questão de se, mas de quando a radiação causaria seus estragos mais terríveis. A microescala da destruição no núcleo de uma única célula replicava-se na macroescala do corpo inteiro, preparando o terreno para a falência de órgãos, problemas neurológicos e um envelhecimento acelerado. A fragilidade da nossa biologia era brutalmente exposta contra a indiferença da física cósmica. Respire novamente. É vital compreender que não se trata de ficção distópica, mas da realidade nua e crua enfrentada por cada ser humano que ousa desafiar a atmosfera protetora da Terra. O contraste entre o macro e o micro era assustador. Lá fora, a majestade imponente de nebulosas e galáxias girando bilhões de anos-luz de distância, um espetáculo de uma grandeza que esmagava a alma. E aqui dentro, a apenas alguns centímetros da blindagem, a escala micro da deterioração, um osteoblasto dormindo, uma célula renal lutando contra o cálcio excessivo, um pedaço de DNA com sua hélice rompida, a informação genética corrompida, o projeto da vida sabotado. É uma experiência paradoxal, a visão da imensidão, do infinito e, ao mesmo tempo, a sensação claustrofóbica do próprio corpo se desfazendo, se voltando contra si mesmo. A biologia versus física. Era um combate injusto. A biologia, com sua complexidade adaptativa, com sua capacidade de evoluir e prosperar em condições específicas, era um anjo com asas de cera voando muito perto do sol. A física, com suas leis imutáveis e seu poder absoluto, era o sol. E a carne macia, o osso que se dissolve, o DNA que se rasga, eram as cinzas da nossa pretensão. Cada batida do coração, cada inspiração de ar reciclado, era um lembrete de que éramos intrusos, máquinas vivas em um ambiente para o qual não fomos feitos, e cujas leis impessoais estavam nos reescrevendo a nível fundamental um horror lento e silencioso, ainda mais insidioso que o desmantelamento ósseo e a agressão invisível da radiação, era o definhamento do que nos impulsiona, do que nos permite mover
e interagir com o mundo, a massa muscular. Como os ossos, nossos músculos são estruturas dinâmicas que respondem à demanda. Na Terra, cada passo, cada levantar de um braço, cada postura mantida contra a gravidade é um exercício constante. No espaço, a ausência de peso torna esses movimentos quase sem esforço. Os músculos, sem o estímulo da carga, sem a resistência implacável da gravidade, começam a atrofiar, a encolher, a se tornar flácidos e ineficientes. Não é uma mera perda de força, é uma remodelação de sua própria estrutura. Fibras musculares se adelgaçam, o número de mitocôndrias, as usinas de energia da célula diminui. O corpo, em sua eficiência brutal, decide que não precisa mais manter essa massa muscular cara em termos energéticos, já que o ambiente não exige seu uso. Imagine um atleta de alta performance confinado a uma cama por meses. Seus músculos se derretem, sua potência se esvai. Agora, imagine essa atrofia acontecendo em cada músculo do seu corpo, simultaneamente, desde os grandes grupos das pernas e costas até os delicados músculos que controlam a expressão facial e o movimento dos olhos. A panturrilha pode diminuir em volume em até 20% em poucas semanas. Os astronautas, que na Terra podiam levantar pesos consideráveis, descobriam-se frágeis, com membros que pareciam pertencer a outra pessoa. Esta é outra face da batalha entre biologia versus física. Um corpo que aprendeu a sobreviver e prosperar sob um conjunto de regras gravitacionais, agora desaprendia essa lição vital, sacrificando sua força em nome de uma economia energética forçada pela ausência de peso. A fragilidade se estendia ao próprio motor do corpo, o coração, com o fluid shift, empurrando mais sangue para a parte superior do corpo e a falta de gravidade reduzindo o esforço necessário para bombear o sangue por todo o sistema. O coração, um músculo em si, começava a se adaptar. Ele não precisava mais trabalhar tanto. Como qualquer músculo subutilizado, ele se tornava menos potente, suas paredes podiam atrofiar ligeiramente, seu volume diminuir. Embora parecesse uma adaptação lógica para o ambiente de microgravidade, essa mudança era uma bomba-relógio para o retorno à Terra, ou para qualquer cenário que exigisse um esforço cardiovascular significativo. Ao enfrentar a gravidade novamente, o coração enfraquecido teria que se readaptar com urgência a uma carga de trabalho muito maior, podendo levar a tonturas, desmaios e um risco aumentado de arritmias. Era o corpo otimizando-se para a morte em seu ambiente nativo, uma autotraição biológica de proporções macabras. Os mecanismos homeostáticos, tão finamente ajustados pela evolução, estavam agora em desordem, reconfigurando-se para uma existência que, fundamentalmente, negava sua própria história evolutiva. E se a perda muscular e óssea eram horrores silenciosos e internos, a visão, o sentido que nos conecta com a imensidão lá fora, também se tornava uma vítima. Era o que chamavam de síndrome neuroocular associada ao voo espacial, SANS. Lembre-se do fluid shift, aquela redistribuição de líquidos para a cabeça? A pressão interna no crânio, a pressão intracraniana, aumentava ligeiramente de forma crônica. Essa pressão se transmitia aos nervos ópticos, aos olhos. O globo ocular podia achatar-se na parte posterior. O nervo óptico, a via pela qual o cérebro recebe as imagens do mundo, inchava. A retina, o tecido sensível à luz, na parte de trás do olho, podia sofrer alterações. O resultado? Visão turva, dificuldade em focar e, em alguns casos, alterações permanentes na estrutura do olho e na acuidade visual. Olhos que antes viam as estrelas em sua plenitude, agora lutavam para ver uma tela de computador
ou o rosto de um companheiro. Era a janela para o universo sendo embaçada pela própria biologia do corpo, um dos piores tipos de ironia cósmica. O macro do universo exterior era negado ao micro da percepção individual por uma disfunção interna, uma consequência direta daquela batalha entre a biologia versus física se desenrolando dentro da caixa craniana. Respire, se este detalhe o perturba, pois cada sentido, cada função do corpo é uma potencial vítima nesta guerra silenciosa. O sistema imunológico, a sentinela que nos defende de invasores, também entrava em colapso gradual. A radiação, como já mencionado, dilacerava o DNA das células imunes, tornando-as menos eficazes ou predispondo-as a mutações malignas. O estresse crônico do isolamento, do ambiente confinado e da constante ameaça de falha liberava hormônios que suprimiam a resposta imune. A alteração na medula óssea, que produz células sanguíneas, incluindo leucócitos, comprometia ainda mais a linha de defesa. Assim, os astronautas se tornavam mais suscetíveis a infecções, desde um resfriado comum que podia se tornar uma pneumonia perigosa, até a reativação de vírus latentes como o herpes, que podiam causar feridas dolorosas. Seu corpo, um templo da resistência na Terra, agora era uma fortaleza com paredes rachadas e sentinelas adormecidos, à mercê de qualquer patógeno, por mais inofensivo que fosse em condições normais. A grandiosidade da exploração espacial contrastava brutalmente com a humilhação do corpo humano, que se revelava assustadoramente frágil diante das novas demandas. A dualidade micro-macro se manifestava na visão das galáxias infinitas, enquanto uma única célula imune, dilacerada pela radiação, falhava em sua missão, ameaçando toda a integridade do organismo. Tudo isso culminava em uma sensação constante de invasão e impotência. Não era uma doença externa, mas uma autodestruição orquestrada pela ausência e presença de forças sutis. Os osteoblastos, adormecidos, os músculos encolhendo, o coração enfraquecendo, a visão embaçada, o sistema imunológico comprometido, o DNA sendo reescrito pelo furacão invisível da radiação. Éramos a carne macia em um reator nuclear cósmico, sim, mas também éramos a carne macia que, por si só, se desmanchava na ausência de sua própria condição de existência. A maravilha da biologia terrestre era a falha da biologia espacial. O corpo humano, em sua incrível adaptabilidade na Terra, revelava-se de uma fragilidade humilhante quando removido de seu contexto. O horror não estava no monstro alienígena à espreita do lado de fora, mas na lenta e inexorável transformação do eu, uma metamorfose perversa, um lembrete constante de que, apesar de toda a nossa engenharia e ambição, éramos, fundamentalmente, prisioneiros de nossa própria biologia e que ela, nas profundezas do espaço, nos traía silenciosamente. A deterioração não era um evento isolado, um órgão falhando aqui e ali, mas uma sinfonia perversa de desajustes, cada nota desafinada amplificando a dissonância das outras. O corpo, que na Terra funcionava como uma orquestra afinada, agora era um coro de solistas desafinados, cada um lutando contra sua própria dissolução. A perda óssea acelerada, com os osteoclastos trabalhando sem trégua e os osteoblastos em recesso, não era apenas uma questão de fragilidade estrutural. O cálcio liberado na corrente sanguínea, que os rins se esforçavam para filtrar, podia formar pedras, uma dor excruciante e um risco adicional em um ambiente onde o atendimento médico era limitado e a remoção de tais cálculos um pesadelo. Imagine a agonia de um bloqueio renal a anos-luz de casa, em um corpo já comprometido em múltiplas frentes. Respire fundo. Permita que essa imagem se assente.
pois é a manifestação mais íntima do macro no micro. A grandiosidade da exploração espacial reduzida à dor lancinante de um grão de cristal em um ducto urinário. A atrofia muscular não significava apenas fraqueza, significava uma perda de propriocepção, a consciência do corpo no espaço. Na microgravidade, onde não há cima ou baixo, o cérebro contava com o sistema vestibular do ouvido interno e a propriocepção muscular para orientação, com os músculos encolhendo e a comunicação nervosa alterada. Essa consciência se tornava confusa, gerando uma desorientação sutil, um sentimento de estar desconectado do próprio corpo. É como se o mapa interno que cada um de nós possui de si mesmo, de onde nossos membros estão em relação ao nosso torso, de como nos movemos, se tornasse embaçado, ilegível. Essa desconexão era intensificada pelo fluid shift, que mantinha o rosto inchado e os seios paranasais congestionados, alterando o olfato e o paladar, obscurecendo ainda mais a percepção sensorial do eu. O paradoxo era cruel. Ao flutuar livremente pelo espaço, éramos ao mesmo tempo acorrentados a um corpo que se desintegrava silenciosamente, uma prisão biológica cada vez mais estranha e hostil. A radiação, essa chuva de partículas invisível e inodora, não se contentava em rasgar o DNA apenas nas células imunes. Ela atacava todas as células indistintamente: neurônios, células da pele, células do trato gastrointestinal. Somos, de fato, carne macia em um reator nuclear, e essa exposição contínua levava a um envelhecimento celular acelerado. Telômeros, as pontas protetoras dos cromossomos, que se encurtam a cada divisão celular, se degradavam mais rapidamente. O corpo, que deveria ter décadas de vida pela frente, exibia sinais de desgaste prematuro, como se estivesse vivendo-se em velocidade dobrada. Cada dose de radiação era um microdano acumulado, uma cicatriz invisível no tecido da vida, preparando o terreno para uma série de doenças degenerativas que se manifestariam anos depois, na segurança relativa da Terra, ou pior, nas profundezas do espaço, onde não haveria cura. A biologia versus física era um julgamento lento, cujas sentenças eram proferidas a nível molecular, mas sentidas no macro do organismo inteiro. O sistema cardiovascular, enfraquecido pelo desuso na microgravidade, tornava cada retorno à gravidade simulada, em centrífugas para exercício, por exemplo, ou a uma eventual reentrada atmosférica, um desafio brutal. O coração, acostumado a uma carga de trabalho mínima, precisava reaprender a bombear contra a implacável força que a Terra nos impunha. A tontura ortostática, aquela sensação de desmaio ao ficar de pé, era uma constante ameaça, um lembrete vívido da nossa desadaptação. Era como se o corpo tivesse esquecido sua própria essência terrestre, reconfigurando-se para uma existência etérea que, paradoxalmente, o tornava mais vulnerável. A dualidade micro-macro estava presente na visão das maravilhas cósmicas, enquanto o corpo, no micro, se preparava para um colapso ao reentrar na esfera de influência gravitacional de um planeta. Ainda mais perturbador era o impacto psicológico dessa desintegração. A consciência de que seu corpo, a ferramenta com a qual você navega a realidade, estava se voltando contra você, era uma fonte constante de ansiedade. Cada dor articular, cada momento de fadiga inexplicável, cada mancha na visão ou dor de cabeça, era um lembrete da fragilidade inerente à forma humana fora de seu nicho ecológico. O horror não vinha de monstros externos, mas da traição interna, da perda de controle sobre a própria estrutura biológica. O ser humano, projetado para a gravidade e protegido pela atmosfera, era uma máquina complexa em um ambiente para o qual não foi concebido.
e as leis implacáveis da física espacial estavam reescrevendo o manual de instruções a nível celular. Em última análise, a jornada humana ao espaço é um testemunho da ambição, da curiosidade e da engenhosidade, mas também um espelho cruel de nossa vulnerabilidade. Somos criaturas da Terra, moldados por ela, e a cada milha que nos afastamos, pagamos um preço biológico profundo. A carne macia em um reator nuclear, os ossos se desfazendo, os músculos atrofiando, o DNA se rasgando, a visão embaçando. É a biologia versus física, em sua forma mais íntima e inevitável, um embate onde a biologia sempre cede, sempre se desestrutura. A grandiosidade do cosmos é observada através dos olhos de um corpo que lentamente se desfaz, uma máquina maravilhosamente complexa, mas fundamentalmente inadequada, um lembrete constante de que, apesar de toda a nossa tecnologia, somos meros invólucros de células e químicos, presos em uma frágil casca de carne, à deriva em um oceano de forças que não perdoam a pretensão. E essa talvez seja a forma mais sutil e aterrorizante de body horror. A consciência de que você está sendo desconstruído de dentro para fora, lenta e silenciosamente, pela própria natureza do lugar que você ousou habitar. 4 bilhões de anos à frente, o tempo é apenas uma maré lenta e inelutável, e o véu da noite cósmica já não é o que nossos olhos herdaram. A galáxia de Andrômeda, que um dia foi uma névoa tênue e distante, uma promessa pálida na vastidão, agora ocupa uma porção formidável do firmamento. Ela é uma muralha de luz espiral, um vizinho colossal que preenche o espaço entre as estrelas familiares com a promessa de trilhões de outras, todas se aproximando num abraço gravitacional que se estenderá por éons. Não é mais um ponto, mas uma paisagem, uma floresta cósmica que se ergue no horizonte do nosso céu noturno, suas próprias nebulosas e aglomerados estelares distinguíveis a olho nu, um segundo universo se desdobrando ao lado do nosso. As marés gravitacionais, esses sussurros cósmicos que reverberam pelo espaço-tempo, já começaram seu balé silencioso. Há muito que os braços da Via Láctea perderam sua simetria impecável, esticados e distorcidos como fios de seda puxados por mãos invisíveis, filamentos de estrelas, antes firmemente presos em seus redemoinhos, se desprendem em caudas de maré, rios luminosos de sóis errantes que fluem para o espaço intergaláctico, testemunhas silenciosas da aproximação inevitável. Então, o primeiro contato. Não é uma colisão de planetas ou estrelas no sentido violento que nossa mente limitada compreende, pois o espaço entre esses mundos é vasto, além da imaginação. É uma penetração mútua, uma sobreposição de campos gravitacionais e vastas nuvens de gás e poeira. O céu, por eras, transforma-se num espetáculo de luz sem precedentes. Nuvem molecular contra nuvem molecular, com pressões inimagináveis, acende milhões de novas estrelas em fúria criativa. Regiões que antes eram escuras e vazias explodem em berçários estelares de tirar o fôlego. 1 milhão de sóis nascendo a cada segundo, cada um deles uma minúscula vela na escuridão, cintilando em tons de azul e branco ofuscante. O sol de nossa própria existência, se ainda existir, ou seus descendentes distantes, será um mero espectador. Verá seus vizinhos galácticos se entrelaçarem, as espirais de Andrômeda desmanchando-se em jatos de estrelas e gás, as formas familiares de nossa Via Láctea sendo esticadas, rasgadas e refeitas em um padrão caótico e ainda assim perfeitamente orquestrado. As cores se intensificam, o azul dos jovens aglomerados estelares, o vermelho das nebulosas incandescentes, o amarelo dourado das estrelas mais antigas.
É um caleidoscópio de luz e ruína, de destruição e renascimento, a tela cósmica pintada com a fúria e a graça de bilhões de sóis. Esse primeiro encontro é apenas o prelúdio de uma dança que durará mais bilhões de anos. As duas galáxias se atravessam, seus corações supermassivos de buracos negros passando um pelo outro, sentindo a atração mútua, mas não se fundindo imediatamente. Elas se afastam, impulsionadas pela inércia, como amantes separados à força apenas para sentir o puxão irresistível do destino trazendo-os de volta. O céu noturno, nesse intervalo, seria um labirinto de arcos estelares, de filamentos de matéria intergaláctica que se estendem como pontes de luz entre as duas entidades cósmicas. Então, elas mergulham uma na outra novamente, num abraço gravitacional mais profundo, mais abrangente. A cada passagem, as formas espirais se desfazem um pouco mais, as identidades individuais se dissolvem, o caos reina, mas é um caos fértil, um cadinho onde a matéria é remixada. Estrelas são ejetadas para o espaço intergaláctico e novas são forjadas no calor de nuvens colidentes. As órbitas planetárias, dentro de seus sistemas solares, são em grande parte estáveis, imunes à vastidão do espaço entre as estrelas, mas a nossa localização galáctica pode ser drasticamente alterada, talvez arremessados para o halo distante ou puxados para mais perto do centro. Eventualmente, após eras de colisões e reentradas, de turbulência e remodelação, a força da gravidade triunfa. As duas galáxias não são mais duas, mas uma só. Os núcleos dos dois buracos negros supermassivos, um da Via Láctea e outro de Andrômeda, finalmente se encontram, girando um em torno do outro, num balé final e explosivo antes de se fundirem num buraco negro ainda mais colossal, o coração pulsante de uma nova era. É então que nasce a Lactômeda, uma nova galáxia gigante e elíptica. Não há mais braços espirais distintos. A forma é mais esférica, mais majestosa, um ovo cósmico gestando um novo universo de estrelas em seu interior. A poeira e o gás se assentaram em sua maioria e a formação estelar diminui. O céu noturno, se houvesse olhos para vê-lo, seria um mar de sóis velhos e maduros, uma tapeçaria densa de luz dourada, permeada pela quietude de uma estrutura recém-formada. A calma se instala após a dança frenética e a Lactômeda reina, uma prova da capacidade do universo de se renovar, de se redefinir, de se tornar algo maior e mais complexo do que a soma de suas partes. Ela é a nossa prisão transformada, a nossa cela cósmica que se dissolveu não em nada, mas em um novo começo, um novo lar para trilhões de estrelas, algumas das quais, talvez, guardem a memória de suas origens em galáxias distantes, há muito tempo perdidas no tempo e no espaço. A beleza dessa fusão reside na sua inevitabilidade, na sua escala de tempo inconcebível e na sua capacidade de criar um novo tipo de ordem a partir de um caos monumental. É a prova de que mesmo a dissolução pode ser um ato de profunda criação, de que a própria essência do universo é o fluxo, a mudança, a dança incessante de energia e matéria. Nossa minúscula bolha de existência, a Via Láctea, que nos prendeu e nos deu vida, é apenas uma nota passageira nessa sinfonia, fundindo-se e se renovando, continuando a dança sem nós, indiferente, mas gloriosa em sua transformação. E assim, enquanto contemplas esse futuro distante e grandioso, essa tapeçaria de tempo e espaço que se desdobra em bilhões de anos, que essa visão te traga uma paz singular, a paz de saber que nossa existência é um flash, um instante, mas que a matéria da qual somos feitos e o espaço que nos contém estão em constante e gloriosa evolução, que a fronteira de nosso universo conhecido, essa prisão de luz e gravidade que chamamos de lar, não é um fim,
em si, mas um ponto de transição, uma porta para uma nova e maior forma de existência cósmica. A dança continua sem nós, sim, mas somos parte da música, uma nota que ressoa por eras. Que essa percepção te liberte, te expanda, te ancore na doce amargura da insignificância e da imortalidade cósmica. Que te lembre da imensa beleza que existe na rendição, na aceitação da mudança como a única constante. Assim, querido viajante do tempo e da mente, te desejo boa viagem, não apenas pelos éons que acabamos de percorrer, mas pela eternidade que reside em cada respiração. Que a luz dessa transformação cósmica ilumine teu caminho e a tua compreensão. E agora, suavemente, com essa vastidão ainda ecoando em teus pensamentos, permita que a tua consciência retorne. Sinta o ar preenchendo teus pulmões, cada inspiração e expiração, como a maré de um oceano infinitamente mais próximo. Sinta o solo sob teus pés, a cadeira que te sustenta, o calor da tua pele, a batida suave do teu coração. Traga a tua atenção para o agora, para este momento presente, o único lugar onde o tempo verdadeiramente existe para ti. Tu és um microcosmo desse universo em constante dança. Cada célula tua, uma galáxia em miniatura. Cada respiração, um ritmo cósmico. Que a paz desse futuro distante e a realidade desse presente imediato se fundam em ti, um pequeno e perfeito lactômeda de consciência. Boa eternidade.